Existe um exemplo famoso de como resolver uma crise habitacional e construir habitações públicas em escala mais do que industrial. Este exemplo é Singapura. Neste vídeo, falaremos da história sobre a habitação mais interessante e que mais tempo sobreviveu à continuidade e quais são as cabeças pensantes nesse projeto de remodelação urbana. Este é o Urbaquéquia e seja bem-vindo. Mas como este pequeno estado insular no sul da Malásia tornou-se referência em habitação pública e modelo a ser seguido, mas ao mesmo tempo um exemplo inatingível para muitos lugares no mundo. Essa história, que iniciou em meados do século XX com seu principal protagonista, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew foi o primeiro-ministro da cidade que se tornou cidade-estado, expulsa da Malásia em 1965. E como ele dizia, a maior riqueza de Singapura é o seu povo. Apesar de ser conhecido como ditador, Lee promoveu uma das políticas de melhor bem-estar social que conhecemos. Para além da política de habitação, Lee Kuan elaborou um extenso programa de reforma para tirar Singapura do que descreveu como buraco negro da miséria e da degradação e transformá-la em um país industrializado e moderno, sobre um modelo capitalista com controle estatal rígido. Singapura era um estado bastante pobre e profundamente desfavorável para fornecer habitação para seus cidadãos. E hoje, apesar de ser um dos lugares mais densamente povoados do mundo, é também um dos estados mais prósperos. Mas, no final da década de 1950, essa história estava longe de ser uma realidade. Durante esses anos, Singapura foi um importante porto no Sudeste Asiático que atraiu muitos imigrantes de países vizinhos. Pessoas da Índia, China, Malásia, entre outros. Muitas famílias, ou famílias inteiras, viviam em pequenos apartamentos de apenas um quarto, sem serviços públicos básicos, e onde tensões raciais estavam em alto nível. As necessidades de uma agenda de habitação e as condições desfavoráveis eram notórias. E através das estratégias de governo, as casas tornaram-se uma prioridade, principalmente falando de habitação social. Em 1960, o governo criou o Conselho de Desenvolvimento Habitacional, que visou aumentar rapidamente a oferta de habitação para aluguéis acessíveis e melhorar as condições de vida dessa superpopulação. O desenvolvimento de habitação, que chamaremos de BDH, inicialmente tinha a missão de construir moradias acessíveis que seriam alugadas e só permitiram a compra dos imóveis depois de enfrentar uma crise grave que o país enfrentou. Em apenas um ano, o BDH ganharia a confiança de todos e demonstraria sua importância entre os habitantes locais. Depois do incêndio do bairro de Bukit Hui, uma favela perto do centro da cidade, deixaria mais de 16 mil pessoas desabrigadas. Em apenas um ano, já estavam mudando-se para novos edifícios de habitação pública, que começaria a ser vista como uma inovação arquitetônica e urbanística daquele período. Com referência ao movimento modernista de construção brutalista e rápida, os edifícios eram extremamente simples, com blocos de 10 a 12 andares, e acessível através de corredores abertos. Esses edifícios tornaram-se a resposta perfeita para acomodar as milhares de pessoas que necessitavam rapidamente de moradia. E com projetos funcionais, permitiram acomodar muitas pessoas em um curto espaço de tempo. Esses edifícios, com projetos funcionais, permitiram acomodar muitas pessoas em um curto espaço de tempo e ser construídos rapidamente, graças à padronização que eram semelhantes àquelas adotadas em países da União Soviética, como Kosovo, ou na França, com seus conjuntos habitacionais em Marsella. Esses edifícios multifamiliares forneciam layout simples, com água e eletricidade e nada além de um banheiro minúsculo. No entanto, eram simples, seguros e bem conservados. Condições muito contrárias dos bairros irregulares, superlotados
e insalubres, que eram a única opção dos habitantes e imigrantes que continuavam a chegar ao país. Nesse ponto, a experiência em Singapura é a cópia do que a arquitetura soviética exportou para os seus países da organização. Ou seja, rapidamente conseguiam oferecer uma casa à sua população. Mas depois de um tempo, esse tipo de projeto caiu no esquecimento e começaram a ser negligenciados pelo próprio governo soviético. A questão em Singapura era adquirir a compra de mais espaços em um ambiente urbano extremamente escasso. Em 1967, a lei de aquisição de terras por preços acessíveis era um essencial para o sucesso de um programa habitacional realmente eficaz. Essa lei forneceu ao governo um quadro legal para aquisição de terras privadas, obrigatoriamente a preço de mercado, para realizar projetos de interesse e benefício público. Essa lei permitiu a compra de terrenos para uso residencial, comercial e industrial, bem como para infraestruturas e equipamentos como escolas, hospitais ou espaços públicos que sejam considerados imediatamente necessários. Mesmo com essa lei, os donos das terras ainda continuaram a manter seus altos preços, o que dificultavam a manutenção dos projetos de habitação de baixo custo. De qualquer forma, com esses empecilhos, o governo não foi impedido de manter seu programa. E entre 1959 a 1984, foi adquirido um total de 17.690 hectares de terra, construiu cerca de 1% da superfície. E em 1967, o governo rapidamente tornou o maior proprietário de terras, sendo que, em 1985, já possuía 76,2% de terras em todo o território e hoje chegando a aproximadamente 90% de toda a área do país. E com isso, houve a capacidade de construir mais de 500 mil habitações para acomodações a preços acessíveis para 80% da população. E mais, o Estado singapurense foi capaz de construir áreas industriais, incluindo um polígono de 65 mil hectares de áreas industrial em Jurong, para também proporcionar empregos aos seus cidadãos. No início, o BDH apenas construiu moradias para alugar a preço acessível, enquanto o parque habitacional estava em andamento. E em 1964, viu a introdução do esquema de propriedade de casa para o povo, que foi um ponto de virada importante nessa revolução, mas agora permitindo às pessoas tornar-se proprietárias desses imóveis. Na verdade, esse arrendamento de apropriação da habitação vale por 99 anos a cada família, ou seja, o governo garantia a responsabilidade da moradia e garantiu o arrendamento do custo total da propriedade, e o que ajudou a garantir a estabilidade dos preços em longo prazo. Com isso, o mercado imobiliário oferecia preços relativamente baixos, estáveis, em conjunto com outros planejamentos, o que serviu de receita capturada pelo ganho do capital de certos empreendimentos. O mais interessante era a preocupação com a manutenção dessas edificações para garantir boas condições de habitação e vivência, sempre se preocupando com as manutenções, principalmente das fachadas. Esta evolução do programa permitiu não apenas condições de moradia digna para os segmentos mais pobres da população, mas também permitiu uma ampla gama de cidadãos com moradia, incluindo a classe média. Ou seja, a garantia de moradia em Singapura é para todos. Para entender a mudança que esse projeto proporcionou na urbanização do país, só 9% da população vivia em habitações públicas em 1959. Já em 1970, após a adoção dessas medidas, essa população agora representava 39% das pessoas que viviam em alguma das moradias públicas. Em 1990, esse número atingiu 574 mil apartamentos e 87% da população
vivendo nelas. Atualmente, com mais de 1 milhão de moradias construídas pelo BDH, 90% da população do país vivem nesse tipo de moradia. Vamos lembrar, Singapura era um país pobre. Para isso, foi necessária ajuda financeira externa e cerca de 14,32% de toda a ajuda foi para a construção de habitação pública. Comparado à aplicação desses gastos de 4,2% no Chile, 3,97% na Argentina e de apenas 2,9% nos Estados Unidos. Sem mencionar os insignificantes 0,86% que estava destinado à Coreia do Sul, mas que futuramente não deixou de fazer sua lição de casa para melhorar as questões de urbanização do país. Já chegando ao século XXI, já com todas essas transformações urbanas, foram construídas novas cidades. Conheça parques, escolas e lojas, e uma Queenstown, com clínicas, centros comunitários e uma biblioteca. Atualmente, existem 24 dessas novas cidades em torno do território do país, onde algumas delas chegaram a mais de 70 mil casas, sendo algumas delas herdando o movimento modernista de construção, como aqueles austeros blocos de apartamento ou sua organização em torno dos superblocos. Vemos projetos urbanos mais densos de Hong Kong e projetos mais compactos e mais modernos arquitetonicamente, com a maioria da economia meticulosamente semelhante ao planejamento de Singapura. E essas New Towns também foram meticulosamente planejadas. Lembre-se que a China, antes de desenvolver moradias, constrói seu sistema de metrô ao redor deste novo planejamento urbano, e Singapura, na atualidade, também está buscando este meio termo. As novas habitações do BDH estão previstas com algumas linhas de metrô, já objetivando toda a infraestrutura de transporte adequado e necessário. E por último, chegando ao grande protagonista do sucesso da habitação pública do país, que não tem sido nada mais e nada menos do que a integração étnica. Como falamos no início do vídeo, Singapura, em meados do século XX, era habitado por pessoas de diversos países asiáticos, mas principalmente com a maior densidade de chineses, malásios e indianos. Em 1989, o Ministério do Desenvolvimento Nacional percebeu que os novos projetos do BDH começaram a se formar com novos códigos étnicos. Por exemplo, muitos candidatos à moradia que eram malásios queriam viver na nova cidade de Bedik ou Tampines, enquanto muitos chineses preferiam se estabelecer em Angkmokyo ou Huo. Essa formação de enclaves tem sido um problema social em muitos desses empreendimentos habitacionais públicos, fornecendo discriminação e tensão racial em certos territórios. Tensões raciais em certos grupos geram pobreza ou alta taxa de criminalidade. Como exemplo, vimos isso acontecer no conjunto habitacional Pride Eagle, nos Estados Unidos. E isso lhe custou um declínio profundo e subsequentes demolições. Nesse caso, o governo de Singapura implementou a Política de Integração Étnica, o PEI. Nesse caso, os empreendimentos do BDH buscavam uma integração étnica equilibrada e evitar precisamente esses enclaves raciais. E toda essa política que, na verdade, limita o número de compra de imóveis de certa etnia para dar possibilidade de outra ocupar o mesmo empreendimento e ajudar a gerar integração e intercâmbio cultural, além da diversidade socioeconômica. E tudo isso se resume em circular por esses corredores ou pegar o mesmo elevador e compartilhar os mesmos espaços. Enquanto governos do mundo inteiro ainda lutam para fornecer habitação às suas populações com qualidade acessível, talvez nenhum outro país enfrentou melhor esse desafio como Singapura. E depois de tudo isso, vem a pergunta de $1 milhão. Será que este mesmo projeto poderia ser implementado no seu país? Provavelmente sim. Singapura é um estado unitário, sem condições administrativas de segunda ordem, e graças ao pequeno status de cidade-estado e densamente povoado, e vontade, pode manter projetos urbanos
de boa qualidade, além de incentivar a integração étnica. No entanto, Singapura teve a abordagem correta com os problemas de habitação pública. Assim, no período mais obscuro em termos de salubridade urbana, apresentou e criou planejamento e arrecadação de subsídio para habitação popular, e que constantemente é monitorado e evoluído de acordo com as necessidades atuais. E é claro que sempre existem novos desafios na gestão urbana, e o país criou um círculo vicioso para sempre poder evoluir. Lembre-se de deixar um joinha nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no Urbaquequia.